Fala pessoal, eu sou Douglas Nogueira, tenho 27 anos. Esse é meu primeiro vídeo para o meu canal do YouTube e eu estou fazendo esse vídeo para poder estar divulgando o meu primeiro livro, o qual eu fiz para que eu pudesse ser útil nas mãos de Deus. Que o intuito do livro é criar um passo a passo para, através da Bíblia e dos conhecimentos que eu adquiri durante esses 11 anos que eu estou limpo, pudesse ser útil para outras pessoas poderem estar tendo êxito também nessa luta, nessa batalha. Eu sou fruto da Associação Cristã Bethesda, uma instituição que era sem fins lucrativos e que vivia de doação. Eu me internei 16 de 2 de 2014, saí 17 de 1 de 2015. Eu fiquei 11 meses, sabe? E lá eu aprendi muitas coisas que eu pude aplicar na minha vida e tá conseguindo ter realizações, estarem tendo bênçãos que Deus me abençoou. Encontrei Jesus, aceitei Jesus Cristo, me batizei lá, então tive essa oportunidade de ser salvo e através dessa oportunidade eu vi a necessidade de conseguir ser útil nas mãos do Senhor, sabe? Então foi com esse pensamento que eu busquei fazer um passo a passo e Deus foi me direcionando, foi me ensinando, foi me ajudando e através disso eu consegui fazer com que esse livro fosse algo útil, praticável e que ele fosse simples, que ele fosse um livro que é um livro pequeno, cada capítulo tem em média 2 páginas, sabe? Então é um livro que são divididos em 2 partes, um que eu coloco um passo a passo e a outro que é o meu testemunho e eu junto esse testemunho com cada capítulo, contando um pouco da minha vida, um pouco do que eu passei, um pouco do que eu aprendi, sabe? Acho que o principal do livro são 3 focos, né? Que é a autoanálise, o posicionamento e a gente conseguir estar criando esse novo hábito da leitura, sabe? Porque eu vejo que a gente não foi cultivado, não foi ensinado a ler. Só que a leitura é crucial para as pessoas estarem mudando de mentalidade, estarem aprendendo novos hábitos, de você adquirir conhecimentos que vão ser úteis para a sua vida. Então, acho que para mim isso é muito importante, que a gente possa aprender a ler, aprender a começar a ler. Talvez de uma em uma página você vai concluindo livros e livros, sabe? Porém, acho que assim como eu coloquei no capítulo, que é o querer é o início de uma nova vida, a gente precisa querer, né? Então, se você quer mudar de vida, se você está disposto a mudar a realidade da sua vida, você precisa ter ações que gerem resultados para que você possa alcançar o êxito daquilo que você deseja, né? O objetivo que você alcança, que você quer alcançar. Então, com esse intuito, eu fiz um livro que a gente possa mostrar cada fase da recuperação, cada momento que a gente está na recuperação e cada conhecimento que é necessário para a gente adquirir, aprender e aplicar, sabe? Eles são divididos em 3 fases, né? Que é a primeira fase é da escravidão para o deserto, a segunda fase é durante o deserto e a terceira fase é do deserto para a terra prometida. Na primeira fase eu falo do quebrando o orgulho, é o primeiro capítulo. Eu acho crucial quebrar o orgulho, porque infelizmente se você não conseguir quebrar seu orgulho, você não vai conseguir aprender. E assim como eu falo no livro, você não vai conseguir ser um eterno aprendiz, entende? O que é necessário a gente estar aprendendo, a gente estar gerando desejo, necessidade de ter outros conhecimentos que a gente não tinha. E isso vai nos transformando e nos construindo uma nova pessoa, uma nova mentalidade, né? Então acho que é crucial que você consiga quebrar esse orgulho de se achar melhor, de ter essa prepotência, esse orgulho de que não deixa você se adaptar a estar ali sendo ensinável, tá vendo as pessoas que deram certo e replicar isso, sabe? Então acho que o primeiro capítulo ele é crucial e ele fala também, eu pego uma passagem da Bíblia, eu falo de uma passagem da Bíblia e depois eu vou comentando sobre isso e também comentando sobre os conhecimentos que eu aprendi. O segundo capítulo eu falo sobre os 2 tipos de perdões necessários para ter uma nova vida. Também para mim acho que é muito importante você aprender quais são os 2 tipos de perdão e praticá-los na sua vida para que você possa nascer de novo, né, ser uma nova pessoa e se libertar
as mágoas que foram geradas. Conforme o vício, a gente vai criando um baú, né? Que a gente vai guardando mágoas e ressentimentos de falas, de palavras, de ações que as pessoas nos fazem ou que a gente mesmo faz para outros, né? Então, tipo assim, esses dois tipos de perdões é crucial na sua vida, irmão, e que você possa praticá-lo. O terceiro capítulo eu falo sobre a mudança de mentalidade, que você precisa mudar sua mentalidade. Não adianta você achar que com a sua mentalidade atual você vai conseguir viver uma nova vida, entende? Para viver essa nova vida você precisa adquirir uma nova mentalidade. E para adquirir uma nova mentalidade você precisa quebrar o orgulho, você precisa aprender a perdoar e você precisa estar se colocando como um aprendiz, como alguém que está disposto a mudar a sua mentalidade, como que muda, quais pessoas, quais comportamentos, quais hábitos você precisa mudar, quais hábitos você precisa aprender a fazer, entende? Então essa mudança de mentalidade ela é crucial para que a gente possa conseguir progredir, né? Acho que ainda mais nessa primeira momento que você está, no primeiro momento da recuperação, primeiro contato que você está tendo com uma vida longe do vício, né? Então acho que é importante, né? E o quarto capítulo, que é o fim da primeira fase, que é da escravidão para o deserto, é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é quando você entende que você é responsável por aquilo que você está colhendo, que é o resultado das suas decisões. O plantio, eu também falo muito sobre isso, que é o plantio e a colheita. O plantio é as suas escolhas e decisões que você tomou e a colheita é o resultado dessas decisões, entende? E você sabe que as suas decisões e escolhas te levaram até onde você está. Então são elas que vão te levar para uma nova vida. Queira ou não queira, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, mas isso é crucial que você entenda, que Ele não vai fazer a sua parte. Então que você possa fazer a sua parte, principalmente que você possa saber que você é o responsável, que você possa tomar esse protagonismo da sua história. Que acho que não tem como a gente ser o protagonista da nossa história se a gente não conseguir entender que a gente é responsável por tudo que a gente está colhendo e por tudo que a gente vai colher. Então, tipo assim, você comece a entender que você é responsável e que você comece a ter novas decisões, novas escolhas, que é esse novo plantio para que você possa ter novas colheitas, sabe? Então, para que você possa passar dessa primeira fase e ir para a segunda fase, que é a fase durante o deserto. Acho que essa fase é uma fase que a gente valoriza cada gota d'água, cada momento. É uma fase difícil, é uma fase de luta, é uma fase de aprendizado, mas é uma fase necessária para que você crie cascas, para que você possa estar conseguindo se firmar, entende? Quando você voltar para o seu dia a dia, quando você voltar para as ruas, entende? Então essa fase do deserto ela é crucial para o êxito da luta que a gente luta, para o êxito dos objetivos que você quer alcançar e para o êxito de sair do vício, né? Principalmente, que é essa nossa luta, né? Então, acho que o primeiro capítulo eu já abordo sobre o perigo de ter antes de amadurecer, que nada mais é que é o perigo de você achar que já está pronto, você já achar que é o momento, ou às vezes, muitas das vezes eu também já ouvi isso, já vi isso acontecendo, as pessoas que querem algo, elas procuram uma palavra ou uma fala de alguém e acham que foi Deus que falou. Elas não esperam uma confirmação, entende? Porque elas querem tanto aquilo que elas só focam naquilo e muitas das vezes elas têm antecipadamente. E como eu falei, acho que isso é perigoso, porque eu vi muitas pessoas que saíram da caixa de recuperação antes do momento que elas estivessem realmente prontas para saírem e algumas vezes elas não têm chance de voltar. Então, que você possa ler, realizar e analisar muito bem o seu momento, o momento que você se encontra, para que não seja ansioso e por causa da ansiedade tenha a imaturidade de querer ter antes de amadurecer, sabe? Então, que você possa amadurecer. O segundo capítulo dessa segunda fase que eu falo é o medo e as armadilhas. Eu sou uma pessoa que eu sofri com muito medo, então, tipo, eu vi muitas pessoas recaírem. Cara, com isso balançou muito meu psicológico. Então você precisa vencer o seu medo, né? Você precisa vencer a sua ansiedade, que são
duas lutas grandes que você vai ter durante o deserto, principalmente porque o medo, ele vai querer te paralisar. O medo vai querer falar que você não é capaz, o medo vai falar muitas coisas na sua cabeça que você vai ter que cultivar uma coragem que vem de você, uma coragem que você tem que alimentar. Pedir o auxílio de Deus, pedir que Deus esteja com você, te auxiliando, te protegendo, te fortalecendo, e que você vai construindo uma coragem, uma capacidade, uma carcaça para suportar essas incertezas que vão vir na sua cabeça, mas que você vai conseguir. Eu creio, tenho fé que você é capaz. Entende? A partir do momento que você entende que o medo, ele muitas das vezes ele é para nos proteger, porém ele também pode ser muito paralisante, e que ele não seja paralisante na sua história. O terceiro capítulo eu falo aprendendo a se conhecer. Acho que isso é crucial porque eu tive conhecimentos que eu aprendi 8 anos depois que eu já tinha passado de uma casa de recuperação. Tinha conhecimentos que eu não tinha maturidade, eu mesmo não tinha maturidade sobre temperamentos, eu não sabia, entendeu? Eu sempre fui um colérico imaturo e isso me prejudicou meu relacionamento, isso prejudicou meu profissional, sabe? E quando eu tive a clareza disso e eu tive conhecimento disso, eu vi pessoas especialistas falar sobre isso, eu abri minha mente para coisas que eu tinha, que eu fazia sem saber, entende? Algo que a gente já está dentro da gente. E se a gente não amadurecer, a gente acaba magoando pessoas que a gente ama, a gente acaba perdendo oportunidades. Então, que você possa aprender a se conhecer. Eu falo de uma forma superficial, porém, algo que já vai trazer uma clareza para você e que você possa procurar e pesquisar sobre especialistas que vão te ajudar sobre isso, entende? Para você conhecer o seu temperamento, você ver certas coisas que você precisa mudar, como você, o que você está fazendo de bom, o que você não está fazendo de bom. Esse conhecimento é necessário. E o último capítulo dessa segunda fase é sobre a gratidão e seus benefícios, né? Porque eu acredito que é crucial. A gente não foi ensinado, porque as pessoas têm essa mania de reclamar, de murmurar ou de muitas das vezes elas não serem gratas, acharem que alguém tem que fazer algo, que alguém te deve algo e ninguém te deve nada. Então aprenda a ser grato. Se você tem uma vida, se você tem um olho, você pode enxergar, se você tem uma boca, pode falar, pode comer, se você tem um paladar, quando você está doente, você percebe a beleza que é poder ter uma vontade de comer, ter o desejo de comer, entende? Se você está falando, você pode comunicar, você pode se comunicar, você pode se alimentar. Então, tipo assim, são coisas pequenas do dia a dia que a gente não agradece, entende? É a visão, enxergar. Então, tipo, que você possa ter essas gratidões nas pequenas coisas e com a gratidão você possa conhecer uma das coisas que eu esqueci de falar, a gratidão, os 3 níveis de gratidão, né? Que é o primeiro, que é o reconhecimento, que você começa a reconhecer, né? O segundo é o da retribuição, que você retribui aqueles que foram úteis para você, aquelas pessoas que te fizeram bem, aquelas pessoas que te ajudaram. E o terceiro nível, que é agradecer mesmo antes de receber. Entende? No livro eu falo mais sobre isso, abordo maior sobre o tema, entende? Então que a gente possa ter esses 3 níveis de gratidões, sabe? E possa aplicá-los na nossa vida, para que a gente possa ir para a terceira fase que é do deserto para a terra prometida, né? Essa é a fase que algumas pessoas vão estar saindo da casa de recuperação ou já vão estar perto de sair da casa de recuperação, né? Elas já tiveram um tempo de luta, de batalha, elas percebem que aquele momento é o momento de sair, buscaram em direção em Deus, na palavra, a confirmação para poderem sair e que elas possam ter esse cuidado, né? Porque esse é o momento que a gente vai para ruas e quando a gente vai para a rua a gente vai enfrentar um leão por dia, né? Uma luta dia após dia, porque eu também penso sobre isso, que a nossa recuperação ela é dia após dia, né? E a gente vai replicar isso todos os dias. Então, nessa terceira fase eu já começo com um capítulo que é crucial para que você tenha êxito nesse seu objetivo, nessa luta que você tem, que nós temos, né? Que eu também tenho. O perigo dos ambientes e das amizades. Acho que é muito importante a gente ter essa inteligência de não voltar para os ambientes que a gente frequentava, mudar talvez de bairro, mudar de cidade,
ou até mesmo de estado, se possível, reconstruir essa vida, sabe? Buscar umas novas amizades, novos ambientes, se fortalecer. Se você vai numa igreja, que você se fortaleça numa igreja, que você busque novas amizades com novas ideias e principalmente pessoas que não estão sendo lutando contra o vício ou já são viciadas, entende? Porque queira ou não queira, se você anda com amizades que usam droga ou que usam bebida e o seu vício é bebida ou as drogas, você está propício a voltar, entende? Porque para eles são normal, isso é normal, entende? Isso é o normal deles. Então, que você possa ter muito cuidado com suas amizades e principalmente com os ambientes, sabe? Acho que é muito importante que você mude de ambiente, mude dessa frequência, sabe? Que você vai ver que isso vai mudar totalmente o seu tudo, né? Isso muda a sua mentalidade, isso muda sua visão de enxergar a vida. Quando você anda com pessoas que têm visões boas, mentalidade boas, principalmente da igreja que você frequenta, sabe? O segundo capítulo que eu falo que é um complemento desse primeiro, né? Que é evitando as brechas. Acho que é crucial, porque muitas das vezes, mesmo você evitando ambientes, mesmo você evitando amizades, você pode dar pequenas brechas para que o inimigo entre sutilmente na sua vida e possa te derrubar. Então, que você possa também ter cautela com isso, estudar sobre esse capítulo, se analisar, isso é importante, essa fase. Evitar essas pequenas brechas vai te manter firme. Eu tive a experiência com um rapaz de 6 anos, e eu também já tinha 6 anos que eu estava limpo, quando eu fui visitar a Bethesda, e que ele me contou as pequenas brechas que ele deu e ele teve uma recaída. Entende? Então, quer dizer, ele meio que jogou aquele tempo perdido, aquele tempo que ele tinha conquistado, jogou fora, ele tinha perdido, entende? Ele tinha que recomeçar de novo, sabe? Então, que você não possa jogar esse tempo que você está bem, que você está limpo, fora. E o terceiro capítulo que eu falo é sobre o propósito, sabe? O propósito que Deus tem para a sua vida, algo que muitas das vezes pode ter sido manchado, muitas das vezes pode ter sido encoberto pelo inimigo, mas que está lá, só está te esperando, entende? Eu falo que Deus, uma coisa que eu aprendi e falo diretamente, é que Deus não está caprichando, não está demorando porque Ele está caprichando. O propósito de Deus já está separado, a sua bênção já está separada por Deus. Ele só está esperando que você esteja pronto para recebê-la ou que seja um momento. Entende? Ou não é o momento, ou você ainda não está pronto. Então aí você tem que amadurecer, você tem que buscar se capacitar para que você possa receber aquilo que Deus tem separado para a sua vida. E o último capítulo dessa terceira fase que eu falo é sobre a árvore que dá fruto, a árvore e seus frutos. Então é isso, eu acho que o meu propósito é incentivar, inspirar você a dar frutos e a poder replicar isso, que a gente possa passar para outras pessoas, que a gente possa construir uma bola de neve do bem, sabe? Que outras pessoas possam fazer isso, possam falar de Deus, adorá-lo, divulgar a palavra dele e, através do nosso testemunho, incentivar e inspirar outras pessoas. Porque eu fui inspirado por pessoas que estavam bem e foram visitar a Bethesda. Eu foquei naquilo que era possível eu ter uma nova vida através dessas duas pessoas. Eu falo no livro, né, da história deles, eu quero, se Deus quiser, poder fazer um vídeo com eles. Então, que a gente possa, junto, trabalhar em conjunto para que a gente possa mudar as estatísticas, né? Porque a gente sabe que são poucas pessoas que passam nas casas de recuperações e têm êxito nesse objetivo que é nessa luta contra o vício, né? Êxito em se manter longe do vício, ser uma pessoa livre e uma pessoa nova em Jesus Cristo, né? Então, através desse vídeo, e que você possa ler o livro, que você possa entender um pouco do que eu quero falar, me dar feedbacks sobre o livro, se você gostou, o que você acrescentaria, sabe? E quem sabe um dia a gente possa estar se encontrando. Eu, através desse livro, eu também vou estar buscando fazer palestras, incentivar outras pessoas. E tem a segunda parte do livro, que é interessante também você ler, porque é o meu testemunho, e meu testemunho ele está falado com cada capítulo, entende? Como eu aprendi cada capítulo, como eu pratiquei na minha vida. Então, tipo assim, está interligado com essas três fases, né? Que a gente possa se encontrar numa palestra ou pessoalmente, né? E que eu desejo uma paz e a prosperidade para todos vocês, irmão, em nome de Jesus Cristo, e que eu possa voltar com mais vídeos aí, quem sabe falando
pouco mais do livro, um pouco mais de projetos que eu tenho para poder estar sendo útil na mão de Deus.